Fontes de Washington e analistas que acompanham os movimentos militares e políticos na região detectaram nas últimas horas sinais que permitem inferir uma lógica por trás de atos que, à primeira vista, parecem meras provocações desesperadas. Nicolás Maduro, segundo essas fontes, estaria tentando ganhar tempo mediante a criação deliberada de um clima de confronto direto, com a intenção de transformar uma ameaça eminentemente pessoal, a possibilidade de uma extração ou neutralização direcionada, a seu figurino, em uma ameaça nacional que amplie o espectro de preocupações das potências externas. Especialistas em inteligência explicam que, quando um nome é colocado em relatórios sobre cartéis e operações criminosas, esse nome deixa de ser apenas um alvo político e passa a ser um alvo operacional. Isso altera radicalmente a equação de risco e, portanto, as medidas que podem ser tomadas contra ele. Nesse contexto, a simples hipótese de que um ataque seja dirigido a uma embarcação norte-americana ou a outro ativo externo tem implicações que vão muito além do evento em si. Seria, nas palavras de analistas, um catalisador que justificaria uma resposta tática e estratégica mais ampla e que obrigaria os planejadores a reavaliar opções que antes miravam exclusivamente numa captura cirúrgica. As mesmas fontes apontam que movimentos de forças especiais foram observados em pontos estratégicos como Panamá, Guiana, Trinidad e Tobago e Porto Rico. Padrões coerentes com uma matriz de preparação de operações de exfiltration, ou captura de alto valor, porque, historicamente, operações desse tipo exigem posicionamento e prontidão em áreas onde a projeção de força e a logística permitam inserção rápida. Esse acúmulo e essa vigilância elevada, dizem os analistas, provocam um efeito psicológico dentro do núcleo do regime. Maduro percebe que está marcado, sabe que foi identificado, e a percepção de que sabem exatamente seus padrões, seus hábitos e até detalhes triviais, a metáfora do relógio ou do botão, faz com que sua principal reação seja a de buscar medidas que preservem sua vida imediata. A partir daí, o raciocínio apontado por especialistas é coerente. Se uma operação cirúrgica de forças especiais é mais provável quando há foco e calma para agir de maneira precisa, transformar o cenário em um teatro de operações maiores, com combates convencionais, ameaças aos radares, movimentação naval e aérea, cria uma barreira prática à execução desse tipo de missão pontual. Foi essa constatação que, segundo relatórios, levou a uma escalada dos níveis de alerta em Washington e a análises que priorizam a gestão de riscos em duas frentes: reduzir as chances de um ato imprevisível por parte do regime e manter abertas as janelas de oportunidade para uma ação mais controlada, caso seja necessário. Em suma, as fontes sustentam que a estratégia de provocar uma guerra frontal, ainda que arriscada, encaixa-se numa lógica de sobrevivência imediata do líder acuado. Ao aprofundar o cenário, os especialistas descrevem um cálculo de ameaças que combina política, tática e psicologia. Maduro, isolado, sob pressão e com a percepção de que uma saída tradicional pode não existir, poderia preferir um caminho em que a escalada e a confusão tática retardem ou inviabilizem uma exfiltração direcionada. Essa abordagem tem várias vertentes práticas. A primeira é deslocar o centro de gravidade das capacidades externas para uma resposta convencional. Radares, navios, defesas aéreas e pontos costeiros que exigem atenção e recursos, elevando o custo logístico e político de operações discretas. A segunda é consolidar internamente um circuito de poder. Informações que circulam entre negociadores e fontes dizem que há tentativas de articular saídas financeiras e acordos de proteção. Cita-se, por exemplo, menções a uma proposta envolvendo 90 milhões de dólares associada a contatos de Jorge Rodrigues em Washington. E, ao mesmo tempo, planejar alternativas de refúgio temporário, como encaminhamentos para Cuba.
Para os observadores, esse duplo movimento, negociar externamente e criar medidas defensivas internamente, é mais que mera duplicidade tática. É um reflexo direto da percepção de que o regime enfrenta multidões de frentes internas, por exemplo, facções no próprio aparato e ameaças de traição, e que, portanto, qualquer sinal de fraqueza poderia acelerar sua desintegração. Em consequência, a ação de provocar um incidente anti-imperialista tem também um componente de unificação simbólica. Num regime autoritário, uma ação externa, sobretudo se percebida pelos apoiadores como um ataque estrangeiro, pode servir para recompor coesão, marginalizar opositores internos e justificar repressões. Assim, segundo analistas, Maduro pode considerar que, mesmo correndo o risco de sofrer perdas materiais ou de ver meios militares destruídos, obteria ganhos políticos imediatos ao apresentar resistências e ao punir dissidências, eliminando, por meio do caos, a probabilidade de que elementos com lealdade dúbia facilitem uma captura. Essa explicação se conecta com relatos sobre ordens que poderiam ser emitidas a forças de lealdade questionável para a execução de manobras aéreas ou ataques costeiros. Não se trata apenas de uma demonstração de força, mas de uma tentativa de controlar o jogo político interno através de um cenário externo cuja imprevisibilidade é, paradoxalmente, a maior defesa de quem se encontra acuado. Por isso, fontes que acompanham a logística e a inteligência militar advertem que um evento isolado poderia ser a cortina de fumaça para outras manobras, e que o cálculo do regime é justamente aproveitar essa cortina para neutralizar ameaças internas e ganhar tempo de consolidação. Em paralelo, há o temor declarado nas análises. Se Maduro subestima a profundidade da resposta externa e espera apenas uma onda previsível de ataques limitados, por exemplo, destruição de plataformas específicas por mísseis Tomahawk, estará cometendo um erro estratégico, porque uma reação calibrada pode envolver medidas que ultrapassem meras demonstrações e se converter em um esforço mais abrangente para desarticular a infraestrutura que sustenta o regime. As dimensões psicológica e comportamental são centrais para compreender a dinâmica atual e, por isso, merecem um desenvolvimento mais direto. Observadores de comportamento político e analistas estratégicos ressaltam que Maduro se encontra, na leitura deles, em uma fase de negação profunda, o que explica por que escolhas que, a frio, pareceriam claramente contraproducentes, de fato emergem como opções críveis no seu cálculo. Essa comparação com um processo de luto, recusa, negação, negociação e, por fim, aceitação, ajuda a entender por que atores políticos podem resistir à opção da rendição, mesmo quando a avaliação custo-benefício indicaria o contrário. A rendição implica perda total de prestígio, memória histórica de covardia e o fim de um projeto pessoal. Psicologicamente, é muito mais fácil, sob pressão, apostar numa jogada que ofereça ainda uma fresta de controle, ainda que arriscada. A partir dessa lente, a ordem para um ataque, seja por aviões, por meios navais ou por milícias e coletivos, aparece não apenas como um ato militar, mas como um gesto simbólico de resistência que busca consolidar lealdades e punir, ao mesmo tempo, potenciais traidores. Embora seja reconhecido por especialistas que forças convencionais do regime não derrotariam aeronaves de quinta geração, como os F-35, a estratégia do regime, na interpretação desses analistas, é transformar o campo de batalha em um conflito assimétrico e urbano. Usar a densa malha urbana de Caracas e seus arredores como trincheira, escudar posições com civis, empregar milícias e coletivos armados e multiplicar pontos de resistência para transformar qualquer intervenção externa em algo extremamente complexo e politicamente tóxico. Os números citados nas fontes, por exemplo, a alegação de 4,5 milhões de milicianos ou 400 mil coletivos, são tratados por analistas com ceticismo quanto à literalidade, mas com atenção quanto à capacidade de mobilização.
O resultado é uma força capaz de tornar a ocupação e a estabilização de uma capital muito mais custosa do ponto de vista humano, logístico e político. Adicionalmente, há relatos sobre o uso de armamentos assimétricos, mísseis antitanque, sistemas antiaéreos improvisados e artefatos de efeito direto que, em um ambiente urbano, produzem tanto dano militar quanto pânico civil, elevando a percepção de risco para intervenções externas. Ao mesmo tempo, o regime sabe que não é possível defender todo o território. A estratégia mais factível, segundo as mesmas fontes, é transformar Caracas e seus arredores numa fortaleza caótica, sufocando o espaço político e criando ilhas de resistência, que dificultem operações de estabilização. Essa é a razão pela qual Washington, em seus relatórios, considera a ideia de bombardeios aéreos uma das opções sobre a mesa. Não necessariamente para derrotar um exército convencional, mas para degradar infraestrutura, neutralizar pontos de artilharia e reduzir a capacidade do regime de operar com liberdade num teatro urbano. Ao mesmo tempo, porém, esses bombardeios implicam riscos de danos colaterais e de escalada. Por isso, analistas advertem que qualquer ação deverá levar em conta não apenas a eficiência militar, mas a dimensão política do custo, o impacto humanitário e a reação regional. No terreno da inteligência operacional, as fontes em Washington e entre aliados destacam que a noite de máxima tensão, anunciada pelos relatórios, pode ser um momento decisivo justamente porque a imprevisibilidade ainda domina. Se Maduro ordenar um ataque nas próximas horas, esse evento pode ser o gatilho para respostas que elevem as hostilidades a um nível mais amplo. Se não ordenar, a incerteza persistirá e o risco seguirá aberto para ações nos dias subsequentes. A movimentação incomum e a presença de ativos aéreos e navais de alta capacidade na região, a concentração, segundo analistas, sem precedentes recentes, tem a clara intenção de transmitir uma mensagem dissuasiva às lideranças militares venezuelanas, incluindo o ministro Padrino Lopes e o alto comando da FARC. A vigilância é intensa, os céus e os radares estão monitorados, e qualquer movimento relevante será observado. Há, nas leituras que circulam entre especialistas, um objetivo prático e psicológico simultâneo: manter o alto comando acordado, atento, pressionado, impedindo o descanso e forçando decisões sob constância de vigilância. Em suma, tornar o ambiente operacional e político tão hostil que a manutenção do status quo se torne insustentável. Ainda assim, os analistas sublinham que o jogo não é puramente binário entre rendição e bombardeios. Mesmo que haja uma ação externa limitada, destinada a degradar capacidades específicas, a chance de o regime migrar para táticas de guerrilha urbana, usando bairros densos como escudos humanos e multiplicando pontos de atrito, é real e preocupante. Em perspectiva estratégica, concluem as fontes, a situação já extrapolou a figura pessoal de Maduro. Trata-se de um jogo de sobrevivência política, de lutas internas por poder, de uma aritmética de lealdades e traições e de decisões que terão efeitos regionais. Por isso, a comunidade internacional e os serviços de inteligência seguem cada sinal com extremo cuidado, conscientes de que um passo em falso, seja uma provocação do regime na esperança de postergar uma captura, seja uma resposta militar externa insuficientemente calibrada, pode alterar dramaticamente o curso dos eventos e provocar consequências humanitárias, políticas e geoestratégicas de larga escala.